As empresas do setor privado vão ser obrigadas a fornecer de graça filtro solar com fator 30, no mínimo, para todos os funcionários, trabalhadores que ficam expostos ao sol mais de meia hora por dia. É o que determina uma lei municipal que entra em vigor amanhã aqui em Goiânia. E a justificativa da lei é para prevenir o câncer de pele, um dos maiores incidências no país. Vamos falar então ao vivo com o repórter Márcio Vinícius. Márcio, bom dia. Você está aí num canteiro de obras e eu te pergunto, aí, por exemplo, tem filtro solar para os trabalhadores? Bom dia, Brenda. Exatamente. Essa empresa onde eu estou aqui, ela já teve essa preocupação, que é exatamente estar atenta com relação aos cuidados do trabalhador. Aqui, por exemplo, está o Bruno passando o filtro solar. Esse filtro solar fica logo aqui na entrada do canteiro de obras. Ô, Bruno, você faz isso todos os dias? 3 vezes ao dia. Passo protetor solar 30, forma 30. Você estava falando para mim, pouco antes mesmo da empresa colocar, você já tinha esse cuidado? Minha pele é clara, branca, né? E aí previne sobre coceiras, previne sobre câncer de pele, fator 30. Você já tinha a preocupação. Aqui o Elvis, você já fazia isso antes ou só agora você passou a ter essa? Só quando eu entrei aqui na Toquital, né? Que a empresa já adota esse produto, né? E como eu trabalho mais na área de dentro, então eu só passo 2 vezes ao dia, que é de manhã e depois do almoço. O Antônio também tem uma pele mais morena, você nunca teve essa preocupação? Não, agora eu tive a oportunidade, né, e a gente sempre tá usando, o chefe nosso aqui está incentivando também o uso. Tá cobrando de vocês. Tá cobrando também. Ok, Antônio, obrigado pela participação de vocês aqui com a gente. Está aí, na verdade é uma lei, até algum tempo algumas empresas tinham essa preocupação, mas a partir de agora todas devem ter, por uma questão mesmo de obrigação e legal. Nós estamos com o Jorge Tadeu aqui, que é diretor de Relações Trabalhistas do Sinduscom. Como fiscalizar uma lei como essa? Olha, nós já somos muito fiscalizados pela Superintendência Regional do Trabalho, que é um órgão que é uma secretaria do Ministério do Trabalho. Eu não sei exatamente como a legislação, que é municipal, vai fazer essa fiscalização. Agora, o que ocorre é que a construção civil já é muito preocupada com esse fator de segurança do trabalho e já vem praticando outras práticas, como, por exemplo, fornecer aquele gorro que protege o pescoço, o jaleco que já tem manga comprida, que já faz essa proteção. E agora, com mais esse uso do filtro solar. Agora, isso é importante também para a própria empresa, porque é uma forma de relacionar bem com o trabalhador, né? Com certeza, todas as vezes que você preocupa com a saúde e segurança do trabalhador, você está fazendo um trabalho social e uma responsabilidade para com o trabalhador. E o que a gente gostaria muito é que, apesar da legislação obrigar apenas as empresas a fazerem isso, não só de construção civil, como de qualquer segmento, mas que houvesse uma campanha de conscientização para pegar toda aquela gama de trabalhador que está na informalidade, que está com um trabalho particular fazendo, que ele também tem essa preocupação. Ok, obrigado pela sua participação aqui com a gente. É o que ele acabou de passar para a gente em termos de informação, viu, Brenda? É importante mesmo porque acho que esse fator da educação, ele vale muito mais, ele é mais imprescindível, digamos assim, do que uma lei. E muitas pessoas, tem muitos trabalhadores nessa área de construção civil que não tem essa relação trabalhista diretamente com uma empresa, né? Na verdade, algumas empresas têm essa consciência, mas a gente sabe que vai ser preciso ter fiscalização, ainda mais com o número, assim, explosivo de canteiros de obras que tem na cidade, aí que está se espalhando pela cidade, então vai ter que haver fiscalização. E, Márcio, a gente volta a conversar ainda hoje sobre o uso do filtro protetor solar, porque você vai falar da importância dele para evitar o câncer de pele, não é isso? Exatamente. Daqui a pouquinho a gente vai retornar exatamente com a dermatologista, exatamente para poder mostrar essa questão. Não é só o trabalhador que precisa disso, né? Todos nós devemos tomar o cuidado com o sol e usar o filtro solar. Mas daqui a pouquinho que a gente vai passar essa orientação. Vamos ensinar qual o fator certo, quantas vezes no dia passar, se passa só no rosto, pescoço, onde passa o filtro solar. Até daqui a pouco então, Márcio Vinícius, um bom dia para você. No quadro Viva Bem de hoje, nosso assunto é filtro solar. E como a gente viu no início do jornal, as empresas do setor privado vão ser obrigadas por lei a fornecer filtro solar, para os trabalhadores que ficam expostos ao sol por mais de meia hora. Independente da lei, independente de ser um trabalhador do setor privado ou não,
todo mundo deve usar o filtro solar ao se expor ao sol. Ele é importantíssimo para prevenir o câncer de pele. Sobre esse assunto, nós vamos voltar a falar com o repórter Márcio Vinícius. Márcio, bom dia. Eu falei para todo mundo que fica exposto ao sol, mas filtro solar até para quem fica assim, num ambiente igual o nosso, fechado aqui no estúdio iluminado, também precisa usar filtro solar, né? Exatamente. Como você falou agora há pouco, a gente estava falando sobre essa lei que passa a vigorar amanhã, a partir de amanhã, e eu estava conversando aqui com o Antônio e também com o Bruno, e são muitas as dúvidas, né? O Bruno mesmo estava até questionando se tem alguma coisa a ver com micose, o fato de passar o filtro solar, e a gente vai ver que não tem nada a ver, na verdade o assunto é outro, e por isso a gente trouxe aqui uma dermatologista, a doutora Vanessa, que vai nos orientar nesse sentido, e a gente vai inclusive para aquela pergunta básica, né? Eu passo o protetor solar, e passo por quê? Então, o protetor solar é importantíssimo para proteger de todos os efeitos nocivos que o excesso de radiação solar vai causar, né, por causa dessa exposição crônica. Então, o protetor solar ele vai proteger desde manchas e rugas até o aparecimento de cânceres de pele e outras doenças que são desencadeadas pelo sol. Doutora, a gente vê nas embalagens lá fator de proteção 15, 20, 30, até 100. Tem um fator ideal? Então, o fator que o Ministério da Saúde geralmente recomenda que seja acima de 20. Mas como a gente tem uma miscigenação muito grande no Brasil de tons de pele, o fator que os dermatologistas no geral orientam que abrange o maior tipo de pele seria o fator 30. A gente vai conversar com o Antônio agora, inclusive, porque a dúvida do Antônio, inclusive, era com relação ao tom de pele, a cor da pele dele. Você não usava, inclusive, o fator... Não usava antes, né? Por ter uma pele mais escura, né? Pensei que, às vezes, nem precisava usar tanto. Sua dúvida é com relação a isso, né? É. Ou seja, será que o fato de ter a pele mais escura interfere, tem alguma coisa a ver? Interfere no sentido de que quanto mais melanina o indivíduo tem, ou seja, quanto mais escuro é o tom de pele dele, mais protegido, teoricamente, ele estaria. Mas mesmo as peles negras, todos os tipos de pele têm necessidade do uso do protetor solar. Risco de câncer também existe? Risco de câncer também existe e de outras doenças desencadeadas pelo sol. Outra dúvida que eu vou, inclusive, a gente tem aqui com o Bruno, você estava preocupado, Bruno, com relação à frequência, não é isso? Doutor, eu queria saber, passando o protetor solar na pele agora, com quantas horas que eu posso passar a próxima remessa do protetor solar? Então, os protetores solares, por melhor que seja a qualidade deles, em torno de 3 horas a gente já começa a ter uma ineficácia do produto. Então, o ideal, Bruno, é que você aplique na hora que chegue no trabalho e de 3 em 3 horas tem essa reaplicação, no máximo de 3 em 3 horas. Então, o que a gente orienta para ficar mais fácil seria quando chegar ao trabalho, na pausa do almoço e em torno das 16 horas. Agora a gente vai aqui para o questionamento, inclusive da Brenda, na sombra, na frente do computador, é necessário, inclusive, usar o filtro solar? Isso é um assunto ainda controverso, mas as lâmpadas também têm alguma influência na formação de rugas e manchas, então a gente orienta o protetor mesmo no ambiente fechado. Ok, doutor, obrigado pela participação aqui com a gente. Está aí, Brenda. Então, acho que na dúvida, não ultrapasse, sempre utilize o protetor solar. Sempre, Márcio. Obrigada, então, pelas informações. Eu agradeço aos trabalhadores aí do canteiro de obras que participaram com a gente e a dermatologista também. Um bom dia.